Olá pessoal, tudo bem? Eu imagino que esteja dando para ver a minha tela perfeitamente. Eu vim hoje aqui para fazer uma reflexão, trazer uma reflexão principalmente para economistas iniciantes e início de carreira como eu, para tentar tirar um pouco da sensação de não conhecer nada, já que estudar o mercado, estudar o funcionamento do mercado, talvez de um setor só já seja extremamente complicado, que é o que eu estou vivendo agora, tentando entender o setor de energia elétrica no Brasil. E já é muito complexo por si só. Então imagine entender 2, 10, 1000 ao mesmo tempo. Bom, a minha linha de raciocínio aqui vai iniciar com um exemplo. Então, é muito mais fácil você quebrar alguma coisa do que fazer com que ela se reconstitua. E por que eu dei esse exemplo? Porque eu estou tentando criar uma espécie de seta do tempo ou uma noção de irreversibilidade dos fatos. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui. Então, na economia, uma crise financeira, ela é como esse objeto quebrado. Então, ela leva pouco tempo para acontecer, mas pode durar muitos anos e demandar muito esforço para que haja uma reconstituição e confiança do mercado, da estrutura do mercado. Então, assim, eu tentei fazer algumas pesquisas para ter um certo embasamento, uma base teórica, e eu achei alguns campos de estudo. Um deles chamado bioeconomia ou economia ecológica, que ela bebe diretamente da termodinâmica. Eu vou precisar ler o nome porque a maior parte dos nomes não são em português, então existe um cara chamado Nicholas Georges-Kouroujian, que é o pai dessa ideia que eu estou tentando trazer aqui para vocês. E no livro The Entropy Law and the Economic Process, ele acaba argumentando que a atividade econômica ela consiste em transformar a baixa entropia, que são aqueles recursos valiosos, em alta entropia, então em resíduos, em poluição, enfim, degradação. E para ele essa escassez ela não tem a ver com falta de dinheiro, mas ela tem a ver com o limite físico que podemos chegar. Claro, eu posso abordar aqui também algumas questões sobre teoria do caos e efeito borboleta, que talvez vocês já estejam familiarizados. Quem gosta do tema, quem gosta de economia, já ouviu esse termo. Então não vou gastar muito tempo explicando sobre ele. Mas existe um cara chamado Mandelbrot, e aí ele aplica a geometria fractal aos mercados financeiros. Então ele acaba provando que as coisas quebram, que ovos quebram, com muito mais frequência, ou seja, que existem crises, que o mercado tem mais crises do que a estatística tradicional consegue mostrar. E bom, o grande ponto que também é levantado por mim é sobre criar diversos cenários e não tentar estabelecer uma previsão única sobre as coisas, ou sobre o funcionamento do mercado, o funcionamento das coisas. Essa intuição minha é sobre focar em múltiplos cenários, ao invés de tentar acertar. E essa vontade do economista de tentar acertar. É muito bom acertar, é maravilhoso, mas não deixar com que isso nos guie. E ainda mais, então eu preciso ir além. Não exista o sentimento de perder tempo. Eu perdi meu tempo pensando nisso, eu perdi meu tempo nessa reflexão, gastei tanto tempo, eu estudei tanto para isso não acontecer, isso não se concretizar. Mas toda reflexão ela vai ser útil em algum momento, nem que você não se lembre, nem que você não saiba, nem que aquela informação esteja lá no seu inconsciente e ela te ajudou na formulação de alguma reflexão. Então, qual que é o ponto? Mapear uma distribuição de probabilidade, então entender quais são os cenários mais catastróficos e tentar construir algo mais robusto, mesmo que num sistema de alta desordem. Então, quais ferramentas são possíveis de serem utilizadas? Existe uma entropia, eu acredito, eu vou precisar ler o nome novamente, Shannon, que é a teoria da informação. Então, na economia, a falta de informação ela é uma espécie de entropia. E quanto mais incerto é um mercado, maior vai ser o nível de entropia de informação. O processo estocástico
e a caminhada aleatória também são assuntos que ajudam a entender por que os preços parecem tão caóticos. Então, vale a pena estudar um movimento chamado Brownian, que é a base para poder precificar opções. E também temos a termodinâmica do não equilíbrio. Então, diferente da economia clássica, que busca o equilíbrio, a economia real ela acaba por estar muito longe disso. Então, é importante estudar as estruturas dissipativas de Elijah Prigogine, porque elas explicam como que os sistemas complexos acabam por criar uma ordem temporária, gastando energia antes delas sucumbirem de fato à entropia, porque elas com certeza irão. Bom, eu tentei criar algumas estruturas de reflexão para abordar esse tema. E o ponto principal é irreversibilidade econômica. Então, por que decisões como investimento ou questões regulatórias, políticas governamentais não podem, de fato, serem desfeitas de forma maciça? Porque ela é esse objeto quebrado, ela não vai se recompor. Então, você pode aplicar outras políticas em cima para tentar voltar a ser o que era ou chegar próximo disso. Bom, outro ponto seria o custo energético da desordem. Então, quanto que é a energia? Então, isso pode ser várias coisas. Pode ser capital, pode ser trabalho, pode ser regulamentação, que vai ser necessário para manter um mercado organizado, antes que ele tenda naturalmente à entropia, ao caos. E gestão de incerteza. Então, eu acredito que a função do economista não seja identificar qual que é o PIB de tal local em 2027, mas criar cenários para poder conviver com aquele PIB, né? Caso seja certo PIB, outro PIB, outro PIB. Bom, e o meu ponto de reflexão aqui, talvez não reflexão, mas informativo, é que no mercado financeiro você tem a técnica que é a simulação de Monte Carlo. A simulação de Monte Carlo vai acabar criando uma roda de milhares de cenários aleatórios para poder ver a maior probabilidade de sucesso em uma carteira. Eu acredito que a função do economista esteja longe de ser identificar o sucesso de uma carteira. Isso é apenas uma parte, muito interessante inclusive, mas somente uma parte dessa grande profissão. E bom, meu ponto é esse: identificar diversos cenários, acreditar que todos esses cenários criados são importantes para o desenvolvimento e para o raciocínio do comportamento do mercado. E eu poderia detalhar mais sobre o conceito de antifragilidade, mas eu vou ficar por aqui. Esse vídeo já tem 8 minutos e eu espero que tenha sido um pouco intrigante, pelo menos um pouco. Eu espero que isso tenha trazido um certo conforto para quem é um economista iniciante e não tente abraçar o mundo. Não tente abraçar o mundo, não tente entender tudo de uma vez, porque não é isso mesmo que vai acontecer. Então, obrigada e até a próxima.